Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje vamos mostrar o caso de uma gerente de banco que recebeu uma indenização após ser vítima de um sequestro relâmpago. Você sabe o que significa culpa recíproca? Recíproca, né? É você e eu. Uma autoculpa, não? O que é isso? Servidores do TRT de Minas participam de um seminário preparatório para a aposentadoria. E no quadro Profissão da Hora, vamos mostrar como se tornar um chefe de cozinha. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Uma gerente de banco e os filhos dela foram sequestrados ao retornarem para casa. A trabalhadora ficou por mais de 10 horas em poder dos criminosos, até que o assalto fosse concluído. Depois do trauma, a funcionária ganhou na justiça o direito de receber uma indenização. Quem conta pra gente essa história é o repórter André Salles. Cenas como estas são comuns. Agências bancárias são alvos constantes dos criminosos. E, em muitas vezes, as vítimas são os funcionários, principalmente os gerentes. Como eles têm sob a sua responsabilidade valor, eu acho que aí é que os interessados, né, nos valores que os bancos têm, nas moedas mesmo, eles veem o gerente como aquele que possui a chave, aquele que possui o segredo do cofre. E aí é que eles são alvos, né? São alvos fáceis. Eu vejo que muitas vezes eles pedem para a gente, bancários, nós mudarmos a nossa rotina, mudarmos até ruas, ou o horário de buscar filho em escola, o horário de visitar parentes. Eles pedem que a gente mude, que o tempo inteiro parece que a gente está sendo vigiado. A falta de segurança é um dos problemas vividos pelos bancários e uma reivindicação constante nas negociações com os bancos. A gente expõe para os banqueiros os riscos e a gente exige itens de segurança. Um dos itens de segurança seria a guarda de chave por empresas terceirizadas, por empresas especializadas, para evitar que o gerente seja o guardião ou mesmo o tesoureiro seja o guardião das chaves da unidade bancária, da agência bancária. Então a gente mostra para os bancos, para os banqueiros, que eles têm condição, eles podem investir em itens de segurança. A gerente de uma agência bancária procurou a Justiça do Trabalho depois dela e da família terem sido vítimas de um sequestro. A instituição financeira foi condenada a reparar a trabalhadora pelos danos sofridos. De acordo com o desembargador Fernando Rios Neto, revisor do processo, o banco foi condenado porque atua em uma atividade de risco e ainda não adotou as medidas necessárias para prevenir o sequestro. Nós temos uma averiguação que envolve dois aspectos. Uma averiguação que envolve o aspecto culpa, que aí é a busca da responsabilidade subjetiva do empregador, aí questão de dar proteção, de dar treinamentos, essas coisas todas, a omissão, a negligência com relação a essas obrigações do empregador geram a culpa. Mas pode haver também uma responsabilidade sem culpa, né, chamada objetiva, que é a questão ligada à atividade de risco do empregador. Quando a própria atividade do empregador, e a meu ver o banco se enquadra nisso, quando a própria atividade do empregador coloca os seus empregados em situação de risco acentuado, quer dizer, ele não está ali numa situação de um cidadão comum, ele está ali numa situação de risco acentuado. E isso aí, então, geraria um dever de indenizar para o empregador, independentemente de configuração de culpa. E nesse caso aí, que é emblemático, para mim eu vejo as duas coisas, né? Tanto pode ser responsabilizado com a culpa, como pode ser responsabilizado sem a culpa. Adotar medidas de prevenção é obrigação para as empresas que atuam em atividade de risco.
Para as empresas em geral, elas têm que tomar todas as precauções, todas as medidas preventivas, e aí entra desde equipamentos até treinamentos, né? Isso é uma obrigação do empregador. Se por acaso, num evento danoso, não houver a culpa do empregador, iremos verificar apenas a responsabilidade no aspecto objetivo, se havia o risco, essa coisa toda inerente à atividade. Agora, se ela se eximir de culpa, aí, por um aspecto, ela pode até ficar isenta. Depende do julgador, do intérprete, conforme for o entendimento que fosse aplicado no caso. Agora é hora do quadro O que é isso? Você sabe o que significa culpa recíproca? Que isso? O que é isso? O que é isso? Culpa recíproca. Culpa. Todo mundo culpado. Não faço nenhuma ideia. Nem sua, né? O que é isso? Uai, quando os dois têm culpa. Recíproca, né? É você e eu. Uma autoculpa, não? O que é isso? A culpa recíproca existe quando ambas as partes geram fatores de justa causa e de rescisão indireta. Como o próprio nome diz, recíproco significa que empregado e empregador agiram com culpa no cumprimento do seu contrato de trabalho. Muitas pessoas sonham com a aposentadoria, outros não gostam nem de pensar em ficar sem trabalhar. Para ajudar a tomar essa importante decisão, o TRT de Minas promoveu um seminário sobre qual o melhor momento para se aposentar e também como aproveitar o tempo livre. Servidores do TRT de Minas participaram de um seminário sobre aposentadoria. Durante 2 dias, eles discutiram temas como planejamento de vida e planejamento financeiro. A gente tenta, assim, abranger a maioria dos aspectos relacionados à aposentadoria. Primeiro, a representação do servidor aposentado. Então, o que significa isso, do ponto de vista social? Essa é a identidade que o servidor incorpora, de ser um funcionário do trabalho do TRT. Então, quando eu me apresento, eu falo, eu sou Dalva, servidora do tribunal. É o segundo elemento que vem até na identidade mesmo da gente. Então, a gente trabalha essa construção social aí em volta do trabalho, em volta do servidor aposentado. O outro são os aspectos emocionais ligados à aposentadoria. Como que vai fazer esse desligamento, o que eu vou deixar para trás, os vínculos, essa parte social. Então, e o que também poderá vir no futuro, o preparo até emocional, o que a gente deve prestar atenção para você também fazer essa travessia de uma forma saudável. O seminário integra o programa de preparação para a aposentadoria que existe no tribunal desde 1993. Ele tem o objetivo de preparar os servidores para tomar uma decisão consciente sobre qual é o melhor momento para se aposentar. A maioria dos servidores aqui tem de 25 a 30 anos de tribunal. Então, é uma mudança na rotina muito grande. É uma vida dedicada ao tribunal. Então, esse programa, assim como o programa de integração acolhe o servidor, no seu momento assim de adaptação no tribunal, o programa de preparação para a aposentadoria, ele busca também oferecer ao servidor uma certa reflexão, uma discussão, um preparo, exatamente para ele fazer essa mudança, para ele fazer esse desligamento. Depois de trabalhar durante 20 anos no TRT de Minas, Luciane resolveu se aposentar. Ela deixou o tribunal no início deste ano e conta que as atividades de preparação para a aposentadoria foram fundamentais para essa decisão. A gente precisa de um momento de reflexão, que normalmente a gente não acha na vida. Tudo é muito tumultuado, então aquela correria. E quando o tribunal disponibiliza um tempo desses aqui dentro, dá uma pausa no seu trabalho, é um grande presente que você recebe para poder fazer essa reflexão. É quando você começa a pensar que você ainda tem um tempo enorme pela frente, você começa a pensar como que vai ser essa sua trajetória. E o trabalho é fantástico, o trabalho de preparação para a aposentadoria é uma coisa que te abre caminhos, que te faz refletir, sabe, que puxa os seus valores, que mexe, que balança, que dá medo, mas que fala que você tem que decidir, você tem que fazer uma escolha. Lucielene é servidora do TRT desde 1993 e daqui a 2 anos já pode se aposentar.
Ela explica que o seminário contribui para que ela possa planejar com calma antes de parar de trabalhar. Ele abriu um caminho muito importante, que é a nossa vida após a aposentadoria aqui no tribunal. Então, assim, ele me mostrou o que a gente pode fazer após a aposentadoria, onde hoje aposentamos jovens e temos a capacidade de fazer outra coisa. Mais um lançamento pelo projeto Leis e Letras. A obra A Nova Lei dos Domésticos Comentada foi elaborada pelo juiz do TRT de Minas, Geraldo Magela de Mello, e pela advogada Lília Finelli. A nova lei dos trabalhadores domésticos foi o tema do projeto Leis e Letras. Uma sessão aberta ao público marcou o lançamento de um livro sobre o assunto, escrito pelo juiz do trabalho substituto Geraldo Magela Mello, em parceria com a advogada Lília Carvalho Finelli. Quando nos deparamos com o noticiário, do governo dizendo que iria fazer uma norma com o intuito de facilitar o vínculo do empregado doméstico, e quando fomos lê-la, nos deparamos com uma obra muito complexa, muito cheia de requisitos, com várias coisas diferentes da própria CLT, que para os empregados em geral. Então isso nos causou um espanto e tentamos escrever uma obra com o intuito de facilitar para todos, de tornar compreensível o que o legislador brasileiro, o Congresso Nacional, fez quase que incompreensivelmente. Na palestra, o juiz Geraldo Magela discutiu a emenda constitucional 72, que foi regulamentada recentemente. A nova lei garante aos trabalhadores domésticos direitos como FGTS e seguro contra acidentes de trabalho. Eu acho que a principal mudança e grande mudança é o controle de jornada. O empregado doméstico, nós temos a cultura dele escravagista no Brasil, que não tinha limitação de jornada. Agora o empregado doméstico vai ter direito às horas extras, e outro grande ponto é o FGTS, que ele passou a ter o direito que os demais trabalhadores já tinham e o doméstico não tinha. Tá? E aí isso vem trazer quase que uma isonomia com os demais trabalhadores. O desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva, que esteve no lançamento, também comentou sobre a relevância do assunto. O livro vai, sem dúvida, contribuir para o entendimento intelectual do tema. Agora, quanto à doméstica em si mesma e à legislação que a ela tem pertinência hoje, eu vejo isso com muita simpatia. Afinal de contas, nós temos que igualar todos os trabalhadores. Quanto mais igualdade houver no regime democrático, melhor. Agora, a doméstica tem que saber também que tem ônus. Ela agora vai ser uma empregada como outra qualquer, ou o doméstico como um outro qualquer. E isso, naturalmente, lhe trará também novos ônus, ele vai ter novos aprendizados. Enfim, a sociedade está em dinâmica e está desenvolvendo. No próximo bloco, você confere os destaques jurídicos do TRT de Minas. A Justiça já reconhece a depressão como doença ocupacional. Você gosta de cozinhar? Esse pode ser o primeiro passo para se tornar um chefe de cozinha. Veja no quadro Profissão da Hora. Não saia daí, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Veja agora as decisões da Justiça do Trabalho de Minas no destaque jurídico. Pequenos conflitos com clientes insatisfeitos não caracterizam dano moral. Um vendedor de planos telefônicos e celulares procurou a Justiça do Trabalho pleiteando indenização por danos morais. Isso porque ele foi xingado por clientes. Mas a juíza Fernanda Garcia Bulhões Araújo, em atuação na 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, não deu razão ao trabalhador.
A prova testemunhal demonstrou que era comum que clientes insatisfeitos reclamassem dos produtos ou mesmo do atendimento. No entanto, isso acontecia dentro de um padrão de normalidade e não era dirigido especificamente ao reclamante. Para a juíza, essas ocorrências são dissabores típicos da vida profissional daquele que lida diretamente com os consumidores e não caracterizam dano moral. Além disso, são atos de terceiros que não podem ser imputados à empregadora. O pedido de indenização foi negado e não houve recurso ao TRT de Minas. A depressão é uma das principais causas de afastamento do trabalho. De acordo com o INSS, só no ano passado, mais de 80 mil pessoas foram afastadas por este motivo. Em Minas, uma funcionária recebeu indenização depois de provar que as más condições do ambiente de trabalho contribuíram para o agravamento dos problemas mentais. Quem explica para a gente este caso é a repórter Camila Cambraia. Gilmar se lembra bem do dia em que agrediu um passageiro do ônibus que dirigia. A rotina apertada, o excesso de horas extras e o estresse foram os motivos para o ataque de fúria, segundo o motorista. Eu já estava a ponto de explodir já e aconteceu que eu explodi, não aguentei mais, entendeu? Ele acabou afastado da empresa. Com pressão alta e sintomas de depressão, não pôde mais voltar para o trabalho nem exercer a função de motorista. E de lá para cá, minha vida virou um caos, eu afastei e agora eu estou sem receber há 3 anos. A Organização Mundial de Saúde estima que até 2020 a depressão passe da 4ª para a 2ª colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho no mundo. Só no Brasil, 17 milhões de pessoas sofrem com a doença. Boa parte delas nunca recebeu um tratamento adequado. Esta psicóloga explica que a doença pode surgir dentro do ambiente profissional. Qualquer ambiente onde os ritmos de trabalho são acelerados além do que o funcionário dá conta. Ou, para ele dar conta de cumprir os ritmos impostos, ele tem que forçar não só o corpo, mas o psiquismo a um limite. Então, esses ambientes, eles podem trazer a uma depressão ou até mesmo outras doenças psicossomáticas. A Justiça já reconhece a depressão como doença ocupacional. Em um caso julgado no TRT de Minas, a funcionária de uma empresa de autopeças recebeu indenização depois de conseguir provar que as más condições de trabalho contribuíram para um quadro de estafa mental. O relator do processo entendeu que o excesso de horas extras e de cobrança agravaram o estado de saúde da mulher, que acabou afastada e foi demitida. A decisão foi baseada no artigo 20 da Lei 8.213, que abre espaço para que outras doenças sejam consideradas acidentes de trabalho, mesmo não estando na lista da Previdência Social. Em princípio, a depressão não é considerada por si só como doença profissional. Se um empregado alega, ou o empregado alega que ele ficou doente em função, está deprimido, e que essa depressão foi em função do trabalho, o juiz não tem condições de dizer se é ou se não é, se essa doença foi em função ou não foi em função do trabalho. O que se faz? Ele nomeia um perito, no caso é um médico, né, que vai fazer um exame das condições de trabalho, um exame da pessoa, né, e aí ele vai, com esse laudo, ele vai chegar a uma conclusão. Com base neste laudo, o juiz vai ter condições de avaliar se houve realmente, se essa depressão foi em função do trabalho ou não. Se constatado no laudo que foi, ele pode sim reconhecer então a depressão, nesse caso, como doença profissional equiparável a acidente de trabalho. O desembargador explica que é dever da empresa garantir o bem-estar do funcionário no ambiente de trabalho. O empregador ele deve fornecer ao empregado condições dignas de trabalho e condições adequadas de trabalho para evitar que aquele trabalhador que chegou na empresa sadio, né, quando foi feito o exame admissional, era um trabalhador apto, sadio, ele saia da empresa doente em função do trabalho que ele exercia. Eu fui levar uma intimação, alguma coisa numa residência em Mariana também. E cheguei lá, bati no portão assim, tinha uma senhora, uma jovem senhora,
na varanda da casa assim, e eu me apresentei, falei que eu era oficial de justiça da Justiça do Trabalho, que eu estava com um documento ali, e nem era para ela, não era para ela. Ela veio assim, abriu o portão para mim e saiu na frente andando, e eu fui em direção à porta da casa assim, na varanda assim, e ela começou desmaiando assim, caindo. Veio uma pessoa de dentro assim, amparou, sentou assim na cadeira da varanda, e eu fiquei meio assustado assim, e aí veio uma pessoa, trouxe água para ela. A hora que ela recuperou assim, não, eu assustei, porque você falou que você era oficial de justiça. Ela praticamente desmaiou, só porque eu falei que eu era oficial de justiça. Eu achei estranho. E nem era para ela não, e era uma bobagem não, era um mandado judicial. Mas era assim, era uma questão menor, era intimando de um prazo, não era uma coisa grave assim, né? Uma execução, a ALPA, era uma coisa simples que eu fui fazer lá. E ela praticamente desmaiou na minha frente. Ela só não caiu porque veio uma pessoa de dentro de casa assim, e eu fiquei tão assustado quanto ela. Eles estão dominando as redes sociais e os programas de TV. Com suas receitas sofisticadas, conquistam o público. Para se tornar um chefe de cozinha é preciso talento, mas também estudar bastante para entender todo o processo de preparação de um prato. O setor de gastronomia emprega 6 milhões de pessoas e deve crescer ainda mais. É o que você vai ver agora no quadro Profissão da Hora. Um ano e meio depois de abrir um restaurante em um dos pontos nobres de Belo Horizonte, Carlos decidiu assumir também a cozinha do negócio. E deu certo. De lá para cá, houve 15% de crescimento. A explicação se confunde com as responsabilidades de um chefe de cozinha. O chefe, por carregar essa responsabilidade de levar a comida até a mesa, ele é fundamental que ele entenda todo esse início e participe desse início também, não só com ideias, mas sim com observação de um todo, para que, de fato, ele seja um gestor do restaurante, assim como o proprietário é. As funções deste profissional vão muito além do preparo dos pratos. O chefe de cozinha, ele além, claro, de chefiar uma equipe dentro da cozinha, de criar o cardápio. Na criação do cardápio envolve a questão técnica, que é da formação de uma ficha técnica, aonde dali você vai tirar e mensurar o preço que você vai pôr num cardápio, a seleção dos produtos ideais como fornecedores. Dentro da coordenação de uma equipe envolve toda uma questão da higiene da cozinha, da higiene pessoal dos funcionários, do armazenamento correto dos produtos para que você possa evitar perdas, né? E assim gerar reduzir custo, aumentar o lucro. Ou seja, a cozinha ela é responsável por quase que 70% de um restaurante. Então, a boa administração da cozinha, que é o trabalho de um chefe, ela é que vai determinar o resultado positivo ou negativo do restaurante como um todo. O curso superior é uma das formas de qualificação para quem deseja um dia se tornar chefe de cozinha. É dentro de salas de aula como esta que os estudantes são capacitados para atuar no mercado gastronômico. As aulas estão longe do convencional. Aqui o professor orienta para que as receitas saiam da forma como os alunos aprenderam nas aulas teóricas. Tem que colocar mais farinha, ela tem que ficar parecendo uma farofa e se você apertar, ela vai ficar como uma paçoca. Antes o profissional de cozinha, ele saía para o mercado muito cru, ele tinha que aprender tudo na prática. Hoje a gente forma aqui gente que já sai para o mercado com uma experiência, sabendo, conhecendo o que vai trabalhar. Fora isso, o nosso mercado de trabalho hoje precisa de uma mão de obra qualificada. E a gente ainda forma aluno para a área de gestão também, ele sabe gerir o negócio, né?
Isso eu acho que é importante que o aluno tenha uma visão mais ampla de todo o processo gastronômico. O mercado gastronômico no Brasil responde por 2,4% do produto interno bruto do país e por 8% dos empregos diretos. Isso quer dizer que 6 milhões de pessoas estão empregadas no setor, que tem o chefe de cozinha como topo da carreira. O chefe é um cargo que você vai ter, né? E precisa de experiência. Nem todo mundo vai se tornar chefe, porque chefe tem que ter liderança, tem que saber gerir, tem que cuidar de uma equipe grande, né? Para chegar a chefe de cozinha existe toda uma hierarquia. Agora, hoje o mercado é muito mais que isso. Você não precisa ser um chefe de cozinha às vezes, tá? Você pode atuar como professor, como a gente fala aqui, pode ser personal chefe, pode ter seu próprio negócio, pode ter uma cozinha que você dá aulas de culinária, pode apresentar produtos para a empresa de alimentos. Então, o campo hoje é muito vasto. Quem atua na área percebe um mercado aquecido, mesmo em tempos de crise. A gastronomia, com certeza, é um mercado em crescimento, porque cada dia tem mais procura, tem mais demanda, e hoje tem até que mudar até os salários dentro do mercado, né? Porque o profissional hoje já sai qualificado, com um curso superior. De uns 3 anos para cá, tá cada vez mais em evidência a profissão do chefe de cozinha. É uma profissão, sim, em crescimento, é uma profissão que tem cada vez tendo mais valorização no mercado de trabalho como um todo. Com o cenário favorável, o que não faltam são pessoas interessadas em ingressar na área. Nesta faculdade, a primeira a oferecer o curso na capital mineira, são 820 alunos matriculados. Eu venho de uma área que é a área de informática. Foi um tempo muito desgastante e resolvi mudar. Então estou fazendo gastronomia, acho que é uma área que está em voga agora e mais simples, dá para poder trabalhar muito e um resultado bem interessante. Como meu sonho sempre foi fazer gastronomia, eu fui fazer um estudo de mercado e percebi que esse ramo era muito superior na questão, ao contrário do que seria uma possível carreira de professor. Então, acho que tem sim um futuro bacana aí para todo mundo, tem espaço para todo mundo e só tende a crescer e a melhorar. É uma área que está crescendo agora, né? Ainda mais aqui no Brasil está sendo mais valorizado, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Se por um lado a tendência é de crescimento com aumento da oferta de empregos, por outro a falta de regulamentação aparece como uma barreira para a valorização destes profissionais. De fato é um problema essa regulamentação, porque tira por base outras profissões, né, que antigamente não tinham também regulamentação e só vieram a ter uma maior valorização, uma maior capacitação técnica depois de fato terem sido regulamentadas. Um ofício apaixonante e desafiador, em que o profissional é avaliado o tempo todo. Tem algo muito gratificante como um chefe de cozinha, que é você poder ir à mesa de um cliente no qual você acabou de fazer um prato e o cliente às vezes te falar, não, foi o melhor bacalhau que eu já comi, ou foi o melhor atum que eu já... Então essa palavra de elogio e de satisfação, você vê que o cliente sai satisfeito, isso é a gratificação de um chefe de cozinha. É uma profissão que é uma paixão, porque... E tem que ter essa paixão, porque é uma profissão dura, não é só glamour. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista as reprises deste programa toda quinta-feira às 10 horas da noite e sexta-feira às 10h30 da manhã, aqui mesmo na TV Justiça. Você pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias de Minas. Até lá!